Muito bem, moçada. Aula 3, uma aula em que a gente dá início à nossa capacidade de medir massa em química. Tá? Então, essa primeira aula, a gente vai começar, na verdade, com uma reflexão meio filosófica da coisa. Nós queremos entender o que é medir, né? E entender por que usar unidades coerentes faz sentido. Então, eu digo assim, medir é comparar. Então eu quero ter uma conversa, eu e você, olho no olho aqui. Vamos lá. Ó, pensa no caso em que você tem um saco de arroz e esse saco de arroz tem 1 quilo. O que significa esse saco de arroz ter 1 quilo? Né? Bom, isso significa que aquele conjunto de grãos juntos tem massa equivalente a 1 quilo, que é uma massa padrão, uma massa de referência. Portanto, quando você diz que aquele saco tem 1 quilo, na verdade você está comparando com a referência. Você está falando, olha, esse saco é igualzinho à referência que é 1 quilo. O que seria um saco de 2 quilos? Um saco de 2 quilos é justamente um pacote de grãos que pesa o dobro da referência. Então, toda vez que se mede massa, você compara com uma massa padronizada que é a massa de referência. Nesse caso, foi o quilograma, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Tá bom. Agora, faz de conta que você quer falar da massa de 1 grão de arroz. Bom, a massa de 1 grão de arroz está ali na casa de 20 miligramas. Então você pega o quilo, a massa que é 1 quilo, divide por 1000, você chega no grama, que é um milésimo do quilo, né? Se você dividir por 1000 de novo, você chega no miligrama. E aí sim é uma unidade que está perto ali da massa do grão de arroz, né? Pois bem, quando você tem 1 grão de arroz, é mais fácil comparar com miligrama do que comparar direto com o quilo. Porque é tão pequena essa massa de 1 grão de arroz que não ajuda a gente a comparar direto com o quilo. É mais fácil comparar com uma outra unidade coerente, que está na mesma ordem de grandeza. Pronto, então você finalmente entendeu. Quando a gente for falar de átomo, de molécula, quando a gente fala de pequenas quantidades de átomos, pequenas quantidades de moléculas, não faz sentido usar grama, não faz sentido usar quilograma, que é muita pouca massa. A gente precisa de uma unidade coerente, que é uma unidade que esteja dentro desse mundo microscópico, né? Submicroscópico, no mundo atômico, né? Pois bem, então eu quero voltar para o slide só para te mostrar essa ideia visualmente. Então, gente, medir é comparar. Se você tem um objeto, você quer saber a massa dele, você quer saber quantas massas padrão equivalem a esse objeto estudado. E aí, como eu disse, você sempre precisa utilizar massas padrão coerentes com o seu objeto. Como a gente vai falar de átomos, espécies químicas, né? A gente vai falar de elementos químicos e depois de moléculas, a gente precisa de massas padrão que estejam nessa ordem de grandeza de massa, né? Que é o que falaremos na nossa próxima aula. Entendido? Espero que você tenha pegado a filosofia da coisa. Até já!